Quero dar a você as boas-vindas, né? Seja bem-vindo para estar estudando a palavra de Deus conosco nessa noite. Amém? A graça e a paz do Senhor para você. Vamos então, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é ler o texto bíblico, né? Então, eu quero ler o texto de Lucas 8, 26 a 39 com vocês, e depois a gente vai aí, né, estudando a palavra. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeia e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-no que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos, né? Bom, primeira coisa que a gente vai responder aqui é uma dificuldade bíblica, né? Que tem a ver com os nomes das cidades. Porque se você vai em Mateus, né? Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28, né? Mateus 8, 28, diz aí que Jesus foi à terra dos Gadarenos, né? E em Marcos, bem como em Lucas, né, diz que ele desembarcou na terra dos Gerazenos, né? Então, você pode pensar, é só uma questão de diferença de tradução, né? Não é bem assim, não, né? Na verdade, são duas localidades diferentes mesmo, tá? Uma é Gadarenos, né? E outra é Gerasa, né? A cidade dos Gerazenos. Na verdade, existe uma outra localidade ainda, né? Que alguns dizem que onde teria realmente ocorrido essa passagem, esse acontecimento, né, que é a libertação do endemoniado de Gadareno ou Gerazeno, né, vai depende de quais textos que você vai estar lendo, né, se é Mateus, Marcos ou Lucas, né, se é Mateus é Gadareno, se é Marcos e Lucas, Gerazeno, né. Bom, essa é outra, se tivéssemos, né, ainda que escolher um lugar, né, talvez ainda teríamos que optar por essa que seria o Gergesenos, né? Que é uma cidade Gergesa, né? Que é a atual Curse. Essas localidades estão ali na região da Jordânia, tá bom? E é mais provável que tenha sido nessa localidade. Por quê? Porque dessas três cidades que eu citei, tá? A única que se enquadra é essa pequena cidade de Curse, tá? Que seria a antiga Gergesa, né? Mas, pastor, então por que traz Gadara, Gerasa, e não seria nenhuma das duas, né? Então, a terceira, cujo nome não está escrito, né? Eu vou explicar para vocês, não tem contradição nenhuma, né? Com a explicação vai ficar tudo bem claro para vocês, tá? Mas é mais provável que tenha sido nessa localidade, tá? Por quê? Porque essa localidade é a única que está à beira do mar,
tá? Porque, por exemplo, se nós vamos pegar aí Gerasa, né? Que é o nome que traz o evangelho de Marcos e Lucas, é a atual Gerache. Aliás, como nós estivemos, né, na Jordânia, nós estivemos nessas duas localidades, tanto Gerache, que é a antiga, tanto Gerache, que é a antiga Gerasa, quanto Gadara, que é a atual Amqueis. São dois sítios arqueológicos, né, com cidades, né, antigas, né, com toda a arquitetura greco-romana, onde continham coliseus, templos, né, ruínas desses lugares, né, estradas pavimentadas, lugares realmente, sítios bonitos para se visitar, né? Conta a história aí da antiguidade, na região que era na Bíblia chamada de Decápolis, né? Tanto Gadara quanto Gerasa, né? Quanto, por exemplo, a cidade de Amã também, antiga Filadélfia, todas as cidades faziam parte da antiga Decápolis, né? São as 10 cidades ali que a Bíblia menciona, né? Onde o povo, na maioria que vivia lá, eram gentios, quer dizer, eram pessoas que não eram judeus, tá? Mas existiam muitos judeus também vivendo entre eles, mas a grande maioria, esse povo era gentio, tanto é que era comum para eles, né, cuidarem de porcos, né? O porco era para eles a carne, uma das carnes que eles comiam, e era algo proibido, por exemplo, para os judeus, tá bom? Então, Gerasa, né, que seria o nome que traz aí Marcos e Lucas, Gerazenos, né, é uma cidade que está muito longe do Mar da Galileia, né, o Lago de Genezaré. Está muito longe, está a 50 quilômetros. Né? Nós fizemos esse caminho até Gadara, né, e Gadara, sim, já está mais próximo. Gadara está a 8 quilômetros só. Tanto é que do monte de Gadara, né, hoje chamamos Queis, dá para você ver quase todo Mar da Galileia, né? Então, só que mesmo Gadara, Amuqueis, está a 8 quilômetros do mar. E diz aí os textos, se você pegar aí, diz que Jesus, ao sair do barco, já encontrou com o demoniado. O demoniado veio na direção dele. Então, tem que ser uma localidade à beira-mar. E essa localidade que eu falei para vocês, que é Curse, né? Ela se encaixa em todos os requisitos. É à beira d'água, lá tem um precipício, né? É um despenhadeiro, beira-mar, né? Onde os porcos podem ter se lançado para dentro da água realmente, né? Então lá tem todos os requisitos, e ainda existe uma igreja antiga, bizantina, que ali foi construída, quer dizer, ruínas dela só, né? Ela não existe mais. Mas as ruínas de uma igreja bizantina antiga, que foi construída lá justamente porque eles acreditavam que ali havia acontecido o milagre de Jesus de ter libertado esse homem, né? Esse homem endemoniado, né? Tá? Então, por que, pastor, não trouxeram o nome dessa cidade, que deveria estar escrito, por exemplo, Gergesenos, né? O endemoniado Gergeseno. Eu vou explicar para vocês. Bom, o que se acredita é que Gerasa era o lugar maior daquela localidade, né? Seria a capital daquele território. Isso confirma com as ruínas, porque Gerache é um dos sítios arqueológicos maiores na região, né? Mostra que parece que há uma cidade grande ali naquela localidade. Então, provavelmente, o povo daquele território era conhecido como Gerazenos por causa, né, da cidade maior, que era Geraste, provavelmente capital daquela região. Né? Então, o povo ali era conhecido como Gerazenos. Mesmo os gadarenos também eram chamados de Gerazenos. Né? Enfim. Agora, por que então, em vez de Mateus trazer Gerazenos, não traz Gadarenos, por que Mateus também não traz Gesarenos, né? Porque Gadara também era um sítio arqueológico
considerável, né? Nós tivemos lá também, e é um sítio arqueológico considerável, então era uma cidade também proeminente. E Jacurce não, era talvez um pequeno vilarejo, e talvez até extensão de Gadara, né? Então quem vivia em Curse também, né, muito bem poderia ser chamado de gadarenos também, tá? Então vocês estão entendendo? Eles podiam ser chamados também de gadarenos. Então, por isso, não há contradição nenhuma, porque a região ali toda, o povo que morava nas cidades ali daquela região eram chamados de gerazenos, né? E Mateus foi provavelmente mais específico, né? Ele disse que era alguém provavelmente vindo da cidade de Gadara, né? Que é bem próxima ali às margens do rio, onde existia essa pequena localidade, tá? Então nós temos aqui que porque não há contradição. Embora a maioria dos autores também admite que pode ter havido erro dos copistas, né? Quer dizer, não há esse erro no original. O copista de Mateus, por quê? Nós não temos os originais escritos por Mateus, Marcos e Lucas mais, né? Nós temos aqui cópias, né? Cópias por quê? Porque eram materiais em que eles foram escritos eram materiais que se desgastavam, que se destruíam no tempo, né? Então, havia esse cuidado de fazer cópias, né? E talvez um desses copistas, talvez até intencionalmente, né? Para querer mostrar com exatidão melhor aonde era o lugar, tenha mudado de Gerasa para botar Gadareno, tá bom? Mas isso aí é só detalhe irrelevante. A intenção aqui é só mostrar para vocês, né, que se porventura alguém quiser contestar a veracidade dos textos, existe explicação razoável e lógica, né, para essa aparente contradição que na verdade não existe, tá bom? Outra coisa, Mateus falou que foram dois endemoniados, né? E Marcos e Lucas disseram que foi apenas um. Também é uma dificuldade fácil de se explicar, né? Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui ao centro de Taubaté, né? E aí, quando eu retornei de lá, eu encontrei com um amigo, né? E eu disse para ele que eu encontrei duas pessoas lá no centro, tá? Aí eu encontrei um outro amigo e disse para ele que eu encontrei uma pessoa lá no centro, que eu conversei com ela, né? Aí você vai dizer, e os dois se encontraram dizendo, olha, eu tive com o pastor e ele disse que encontrou duas pessoas lá no centro. Mas ele falou para mim que encontrou só uma pessoa, né? Aí depois eles vão perguntar para mim, pastor, o senhor tinha falado que o senhor tinha encontrado duas pessoas, né? E aqui ele está falando que o senhor encontrou só uma pessoa, né? Não há, eu vou explicar para eles, não há contradições. Para você, eu disse que encontrei duas. Para você, eu só disse que encontrei aquela tal pessoa e conversei com ela. Mas não mudou o fato de que eu encontrei, né? Na verdade, foram duas pessoas. Tá? Então, é fácil de se explicar. Por quê? Mateus quis ser preciso com relação ao número de pessoas. Já Marcos e Lucas, né? Eles têm motivos do porquê enfatizarem a libertação desse homem, o qual disse que havia uma legião vivendo dentro dele, né? Porque era algo espetaculoso. Esse endemoniado Lucas relata aqui que ele era preso com grilhões e cadeias e ele conseguia arrebentar, né, esses grilhões, essas cadeias. Ninguém conseguia deter esse homem, né? Então ninguém poderia imaginar que uma pessoa como aquela poderia ser liberta. Então por isso a ênfase, né? Lembra quando a gente começou a estudar os evangelhos sinóticos? Eu expliquei para vocês que cada evangelho tem as suas ênfases, né? Mateus, por exemplo, ele foi escrito destinando-se aos leitores que eram judeus. Então, ele ressaltava a messianidade de Jesus, né? Então, é usado, por exemplo, títulos como filho de Davi, né? Coisas que ressaltavam
a messianidade de Jesus, Jesus como rei, o rei dos judeus, né? Então, aqui, como Jesus estava entrando num território gentio, né, Mateus não entra muito em detalhes com relação a este ocorrido, né? Já Marcos, né, aliás, uma figura que há ali no Velho Testamento, né, dos 4 evangelhos, né, é aquele ser vivente, né, que Ezequiel tem a visão, né, de um ser vivente com 4 faces, né, leão, boi, né, um boi, touro, águia e homem, né, quer dizer, um ser vivente com 4 faces, uma para cada direção, né, e Mateus retrata Jesus como sendo o leão de Judá, né, enfim. E Marcos é a visão do touro, né? É o Jesus servo, tá? É o servo, é o Jesus que veio para servir, é uma ênfase que é dada aí no livro de Marcos, é um livro que tinha como um dos seus destinos o povo romano que cria no trabalho, no esforço, na luta, na guerra, né? Então, Jesus é mostrado, né, como alguém poderoso, alguém capaz de fazer milagres. Por isso, Marcos dá tanta ênfase aos milagres de Jesus. Então, você vê o texto de Mateus narrado de uma forma concisa, né? Vê Marcos aí dando um pouco mais de destaque a este texto por causa desse milagre grandioso que ocorre ali, né? Então, você vê uma dedicação maior, né? O texto é narrado com mais detalhes. E já Lucas, né? A ênfase de Lucas é Jesus como filho do homem. Esse título é usado várias vezes em Lucas. Jesus é o filho do homem. Ressalta o que é a humanidade de Jesus. Jesus, na genealogia de Lucas, é levado até Adão, né? O filho do homem. Então, Jesus, o que é enfatizado ali nesse texto, né? Jesus, o texto de Lucas é escrito para os gentios, né? Então, tanto é que ele cuida de fazer um exame acurado. Assim era Lucas. Lucas era detalhista, né? Tanto é que existem detalhes aqui nessa passagem que você não vai encontrar nos outros, né? E ele era muito humano. Ele gostava de escrever as passagens onde Jesus relacionava com as pessoas com riquezas de detalhes humanos. Ele gostava de falar das histórias das pessoas, né? É por isso que você vai ouvir aqui, por exemplo, Lucas relatar. É por isso que eu escolhi o texto de Lucas, né? Porque Jesus aqui ele mostra um cuidado que Jesus teve especial com esse homem, né? E Lucas mesmo conta de alguns detalhes, por exemplo, esse detalhe de que ele era preso com cadeias, que o demônio levava para o deserto, né? Só Lucas traz, né? Então, você vê aí o evangelho onde trata de Jesus como filho do homem, um homem perfeito, né? Então, por isso, essa é a diferença dentre os evangelhos, né? Por isso eles trataram, Lucas trata da pessoa, por isso ele enfatiza um homem que foi liberto, né? E esse homem, ele tinha uma história realmente forte, né, de libertação. Por isso, Lucas queria dar ênfase para isso, né? O Filho do Homem tem poder para libertar os cativos, né? E também, né, nesse caso aí, Marcos também queria dar uma ênfase no milagre, tá bom? Então, você entendendo aí essas perspectivas, né? Por isso que Deus permite que esses 4 evangelhos, os 3 evangelhos coexistam, né? Além do evangelho de João, mas o evangelho de João é um pouquinho diferente, embora tenha uma outra passagem, mas a ênfase do evangelho de João é diferente, tá bom? Bom, o que eu quero enfatizar com vocês é que quando Jesus encontra, ali é narrado que vem um homem endemoniado, assim narra tanto Mateus quanto narra também Marcos, né? E o texto de Lucas, né? Marcos fala, né? Mas é um homem possesso de espírito. Marcos fala um homem possesso de espírito imundo, né? E Lucas, né, diz também possuído de demônios, né? Então a palavra que nós usamos para isso é endemoniado, né? Uma pessoa
é cheia de demônios, né? Eu gosto até de brincar, endemoniado é uma pessoa com um ninho de demônios, né? Então, claro, estou brincando, tá? Não é isso que é o significado da palavra aí na etimologia, não. Tá bom? Mas, então, queridos, nós vemos ali alguém possuído de demônios, tá? Bom, eu quero enfatizar para vocês que, embora pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás, nesse estágio vamos dizer assim, de escravidão espiritual, né? Muitas vezes essas pessoas são dignas de pena, ou muitas vezes as pessoas têm medo, né, de pessoas que estão endemoniadas dessa forma, né? E muitas vezes são pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, porque essas pessoas não têm uma atitude ou social ou mental muito correta, né? Porque o demônio se aposta de tal maneira, né, da mente, das emoções, né, em que você não percebe mais quem está agindo ali, né? Se é a pessoa mesmo ou se é o demônio que está agindo. Agora, eu quero falar uma coisa que talvez venha surpreender você, né? É que todas as pessoas que não foram libertas por Jesus, né, isso foram salvas por Jesus, estão em algum grau sob a influência do maligno, tá? Ou alguma espécie de alguma influência, num grau maior, uma opressão, e num grau bem avançado, possessão maligna, tá? Mas todas as pessoas que não estão com o Espírito Santo vivendo dentro delas, elas estão sob a influência de Satanás. Como que eu vou provar isso para vocês? A gente vai na Bíblia, né? A gente não inventa coisa, não. Efésios, capítulo 2, diz assim, que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, veja só, ele está dizendo de todos, Paulo está se referindo aos homens em geral. Está se referindo àqueles irmãos de Éfeso, antes vocês eram assim como vocês estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, quer dizer, mortos espiritualmente, né? E andavam segundo o curso do príncipe da potestade do ar, Satanás, através dos seus demônios, né? E, enfim, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, quem anda em desobediência a Deus está sobre a influência e a direção do diabo, tá? Então diz aqui exatamente isso. Assim nós éramos outrora, tá? Então, vejam só que interessante. As pessoas sem Deus estão num grau menor ou bem elevado, que chega à possessão maligna, sobre a influência do maligno, tá? Então, ninguém deveria agir com preconceito contra alguém que está sofrendo algum tipo, né, de necessidade de libertação, tá? Mesmo porque muitos dos vícios, como pornografia, drogas, álcool, pode ter certeza que tem o dedinho do diabo por detrás, tá bom? Então, muitas dessas pessoas só realmente vão conseguir se libertar desses tipos de maus hábitos, ou de vícios, ou de coisas dessa forma, se houver uma libertação por parte de Deus, tá? Então, quero mostrar para vocês como que o diabo tem atuado na vida das pessoas, né, cativando as mentes delas, né? A influência, como que a pessoa chega ao ponto de ficar endemoniada, né? Sua influência aumenta com o espaço que o homem dá ao diabo para ele agir. Aqui em Efésios 4:27, mesmo Efésios, diz assim, não deis lugar ao diabo. O texto usado, a palavra lugar ali usada é topos no original, no grego. Tá? Topos significa a mesma palavra usada como base para formar a palavra topografia, né? Então, o que significa o quê? Relevo, lugar, né? Então, não dar lugar, espaço físico, né, dentro do seu ser.
para Satanás o quê? Fazer o seu ninho, tá bom? Então, tome cuidado, não dê lugar ao diabo. Ali ele fala, vai dar vários conselhos, né? Não irai-vos, não pequeis, não mentir, enfim, vários conselhos para que a gente não venha dar lugar ao diabo. O que acelera esse processo? Pessoas, por exemplo, que se envolvem com abominações para Deus. O que seriam abominações? Pessoas que consultam os mortos, pessoas que mexem com coisas ocultas, né? Feitiçarias, ocultismo, tudo isso aí é uma brecha, uma porta escancarada para o diabo, tá? Filmes de terror, coisas desse tipo, né? Então, tome cuidado aí, né? Com as coisas com as quais você tem permitido na sua vida, né? Isso aumenta a influência de Satanás na vida daqueles que mexem com esse tipo de coisa. Consagrações ao diabo, pessoas que consagram pessoas a Satanás, né? Por exemplo, consagram a entidades e coisas desse tipo, né? Então, cuidado aí com né, o envolvimento com essas coisas ocultas. Agora, olha só, a que ponto Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Né? É o que nós aprendemos ali quando Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Né? Então, em algum grau, mesmo que você não, a pessoa que sem Deus não esteja endemoniada, né, ela pode ter certeza que o inimigo está tentando tirar a sua alegria, tirar a sua razão de viver, tirar a sua paz. Então de alguma forma, ele está trabalhando para prejudicar a vida da pessoa. Diz aí que esse demônio agia com fúria, né? Falava que ele era furioso. E, por exemplo, lá em Apocalipse, nós vemos que quando Satanás é expulso dos céus, né, aí é dito, né, me parece que um dos anjos diz, ai de vós, ó terra, porque Satanás vem sobre vós com grande fúria. Se ele não pode fazer oposição direta a Deus, porque não existe confronto entre Deus e o diabo, tá? É como se eu quisesse, uma formiga quisesse brigar comigo, tá? Então ele tenta alcançar a Deus como? Né? Atingindo o objeto de seu amor, tá? Que é o quem? O homem. Então é por isso que ele age com fúria. Sempre que alguém aparecia perto daquele homem, né? Ele queria atacar, ele queria, né, machucar as pessoas, né? Então, por isso que o texto diz aí que as pessoas não passavam naquele lugar, né? As pessoas tinham medo de andar naquele lugar, tá? Ninguém podia passar por aquele caminho, diz lá Mateus 8:28, né? Ninguém podia passar naquele caminho, porque senão, né, podia apanhar dos demônios, né? Então, queridos, essa é a situação. E diz aí que ele não se vestia, o texto de Lucas aí, né? Versículo 27. Havia muito que não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, tá? Essa região cheia de pequenas cavernas que eram usadas para sepultar pessoas, né? Então, veja só, o que o diabo quer isso, levar a pessoa a uma completa degradação em todos os sentidos, moral, física, emocional, né? E nós vemos o que o diabo estava fazendo aí com a vida desse homem, né? Primeiro, retirou o seu pudor totalmente, porque ele andava ali nu, né? Enfim, a sua dignidade, né? Vamos dizer assim. E ele estava solitário, não conseguia morar com mais ninguém, né? Enfim, as pessoas tiveram que deixar ele morar aí no meio. Imagine-se lá o que ele comia, né? Uma pessoa que está aí louca por causa de ações do demônio, né? Então retirar até o juízo dele, né? Porque alguém que não se veste, né, não está no seu perfeito juízo, né? E impuro, porque ele andava entre os sepulcros. Se você tem algum conhecimento aí, um pouco mais de conhecimento de Bíblia, sabe que o povo judeu, por exemplo, não podia tocar em mortos. Se ele assim o fizesse, não que ele não pudesse sepultar mortos, né? Mas mesmo se ele assim o fizesse, né? Porque isso era permitido, né?
Mas quando assim, se ele precisasse fazer, ainda assim ele se tornava impuro cerimonialmente. Ele tinha que, depois de ter o feito, se purificar, né, oferecer algum sacrifício para a sua purificação, né? Então, por quê? Porque nosso Deus é um Deus de vivos, né? Não é um Deus de morte. Deus, a morte é uma das antíteses de Deus, né? Seria o contrário de Deus, porque Deus é vida, né? E que contrasta com a morte. É por isso que Satanás, tentando também chamar para si uma espécie de divindade, Satanás gosta de ser adorado, por isso ele pediu a Jesus que, né, ele quis tentar a Jesus que o adorasse, né, ele se deleita com os homens quando o adoram, né, então ele tenta ser o Deus do contrário, né, o Deus das trevas, o Deus da morte, por isso aquele homem vivia em cavernas, né, é isso que Satanás faz, né, ele é uma antítese de Deus, né, se tem o Deus do bem, tem o Deus do mal, né? E a Bíblia realmente não nega a ele esse título, chama ele Deus minúsculo, Deus deste século, né? E ele é exatamente isso, o príncipe das trevas, né? Então, é por isso que os demônios, quando Jesus chega, eles assustam, né? Porque eles dizem assim, olha, no versículo 28, e quando viu Jesus, prostrou-se diante deles, clamando, dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, né? Então, eles dizem para Jesus, né? Primeiro, que não o atormentassem, né? E o texto, por exemplo, de Mateus diz assim, por que vem nos atormentar antes do tempo? Né? O texto de Mateus diz aí, antes do tempo. Por quê? Porque o tormento deles, realmente, o tormento sério mesmo, vai vir aonde? No juízo final. Onde diz a Bíblia que o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Então, eles ficaram assustados quando viram ali quem? Eles reconheceram. As pessoas poderiam não dizer que Jesus era o Filho de Deus, mas eles que já estiveram na glória, né, com o Filho, né, o Deus Filho, né, eles sabiam quem era ele. Ele era o Filho, é o Filho de Deus, né, o Deus Filho, né, a segunda pessoa da Trindade. Então, eles o reconheceram, dizeram, né, por que está vindo a nós agora? Por que está nos atormentando? Pedimos que não nos atormente, né, porque a presença de Jesus, todo luz, todo glória, né, com aqueles seres caídos moralmente, espiritualmente, a glória e a luz de Deus incomodava aqueles seres que viviam em trevas. Né? Por isso eles gostavam de lugares escuros, gostavam de estar envolvidos com a morte. Por isso eles disseram a Jesus, que temos contigo? Quer dizer, Jesus, o que tu veio fazer aqui? A gente não tem mais nada contigo. Nós fomos expulsos do céu, né? E então Jesus também confirma, né? Ele disse lá em João, quando ele estava para ser entregue, né, para dar a sua vida por nós, ele diz: eis aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Quer dizer, não existe esse negócio. O que as filosofias da nova era, do tentam nos convencer? Que há uma dualidade, né, entre o mal e o bem. Quem viu aquele símbolo redondo do Yang Yin, né? Parece dois peixes, né? Um numa direção e um no outro, né? Que eles fazem uma bola, né? E aí, dentro da parte preta existe um pinguinho branco, dentro da parte branca existe um pinguinho preto, né? E aí eles tentam nos convencer de que há um equilíbrio, né? Mesmo nas trevas, a luz. Mesmo na luz, as trevas. Não é isso que o inimigo tenta fazer? A Bíblia diz que ele se transforma como um anjo de luz. Então, ele tenta, muitas vezes, através das religiões, onde você vê aquelas pessoas em meditação, né? Parecem ser mais santos do que a gente, né? Aqueles monges, e muitas outras religiões, você percebe que há uma seriedade com a religião deles muito mais séria do que parece que muitos de nós cristãos, mas eles estão perdidos no engano. Então, querido, Satanás, ele tenta
aparecer como um anjo de luz, mas na verdade nele só há trevas, né? Ele tenta mostrar que há isso daí, né? Há um equilíbrio entre bem e mal, que na verdade é tudo a face de uma mesma moeda, né? De um lado é mal, do outro lado é bem, né? Então, na verdade, Deus e Satanás, eles se complementam, precisa da existência um do outro, coisas horríveis que a gente ouve falar por aí, que nada mais são do que blasfêmias, né? Por exemplo, você já deve ter assistido o filme Guerra nas Estrelas, né? Eles lá colocam a força como sendo uma coisa só, mas tem o lado branco da força e o lado escuro da força, o lado, né? Então, quer dizer, isso aí já é uma ideologia da nova era, né? Uma ideologia que já vem já de décadas já, tá? E então, queridos, nós vemos aí essa espécie de dualidade, tá? Mas, na verdade, na Bíblia diz que união há entre luz e trevas, entre Cristo e o maligno. Não há nenhuma união entre eles, tá? Nós que somos luz, não podemos nos envolver com as obras das trevas, tá? E aí, gente, nós vemos os homens tentando soluções humanas para, de uma certa forma, subjugar, controlar a vida daquele rapaz, né, daquele homem. Né? Porque diz aí no versículo 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto, né? Então, eu achei interessante aqui a palavra que está aqui na versão atualizada, que procuravam conservá-lo. Por quê? Porque a intenção deles era conservar aquele homem de si mesmo. Lembram-se que teve um endemoniado na Bíblia, que também Jesus, ele era cometido do espírito mudo, que o demônio lançava tanto no fogo para queimá-lo, quanto na água para afogá-lo, né? E isso provavelmente esse demônio fazia com esse homem também. Muitas vezes atentava contra a própria vida dele. Então, as pessoas, para tentar conservar a própria vida dele, voltava ele, né, preso em cadeias, em correntes, provavelmente mesmo, diz cadeias e grilhões, né? Mas aquele homem tinha uma força tão grande, causada por uma imensa povoar, né, de demônios dentro dele, né? E aí conseguia livrá-lo daquelas cadeias, daquela corrente, né? Então, muitas vezes, é isso que o ser humano faz. Você está atormentado? Tá, vamos fazer aí um trabalho, né, um contra-trabalho. Vamos brincar, os demônios vão brincar um pouquinho, né? Eles vão lá, fazem um trabalho, e te dão um sossego por um tempo, depois eles voltam de novo a te incomodar. E aí, é isso que o ser humano faz. Muitas vezes, a pessoa está escravizada no álcool, nas drogas, né? Vamos botar ele numa instituição, né? E aí, querido, a menos que essa instituição, né, ofereça também a palavra de Deus, a verdade que é Jesus, a verdade que liberta, né? A gente pode até conseguir tentar domesticar aquela pessoa. Mas quando as pessoas voltam para a sua vida aí fora, né, não tomem aquele cuidado, né? Porque Jesus expulsou demônios, mas ele disse para as pessoas, olha, tome cuidado, não peques mais para que não suceda coisa pior. Por quê? Porque o demônio é expulso. Passa um tempo, né? Ele vai, volta, vê a casa limpa. O que é a casa limpa? Vazia. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que nos encher do Espírito Santo. E aí, o demônio vai, está vazio ainda? Então, vamos lá. Eu vou lá trazer mais 7 demônios. Então, aí é outra prova que demônios podem habitar numa pessoa na quantidade de mais de um. Né? Porque Jesus mesmo confirmou isso quando ele disse que um demônio, depois de sair de alguém, ele vai, volta, né, e traz consigo outros 7. Né? E pelo jeito, muito mais do que 7, muito mais do que 8. Né? Porque diz aí que quando Jesus pergunta para o nome, e eu quero só ressaltar uma coisa aqui, que eu falei que Lucas era humano, que alguns estudiosos, né, aqui, intérpretes aqui do texto, defendem até que Jesus talvez não tenha perguntado para o demônio. Jesus estava interessado na pessoa, tenha perguntado para ele, para aquele homem, qual é o seu nome.
né? Mas o demônio já estava tão apossado da mente daquele homem, né, que ele é que responde pelo homem, dizendo, nosso nome é Legião, né, porque somos muitos. Legião, para você ter uma base, tá? Era uma terminologia usada para um destacamento romano, destacamento militar, né, romano, tá? E era o quê? O que uma legião de soldados, quantos soldados tinha? De 3.000 a 6.000. Vocês imaginam? Se realmente... O diabo podia estar blefando, né? Podia estar dizendo, somos muitos, né? Mas ele usou uma palavra que é usada para um destacamento de 3.000 a 6.000 soldados, né? Imagina se realmente podia ter ali... Ele usou a palavra usada para se referir a um destacamento militar de até 6.000 homens, né? Então, para você ter uma base aí do que poderia estar habitando dentro daquele homem, tá? E aí, queridos, nós vemos aí que o demônio, ele pede para Jesus, já sabe assim, acabou aqui, acabou para a gente, né? Acabou nossa farra aqui com esse homem, nós vamos ser enxotados daqui, né? Mas eles pediram, eles fizeram alguns pedidos para Jesus, né? Primeiro, eles pediram para Jesus, né? Não nos mande para fora do país, né? Interessante, não nos mande para fora do país. Por que os demônios não queriam sair daquela localidade, né? Se você estudar, por exemplo, Efésios capítulo 6, lá vai falar de principados e potestades, né? Espíritos dominadores. Geralmente, né, o que eu creio que acontece, né? Satanás, ele não está desorganizado, tá? Ele é mau, mas ele não é esculhambado, tá? O reino dele não é esculhambado. A Bíblia diz que se Satanás estivesse lutando contra si mesmo, seu reino não subsistiria. Então, nós entendemos que os demônios estão unidos com ele no propósito de fazer o mal, né? Então, se a Bíblia diz, e a Bíblia realmente confirma que ele é um ser inteligente, né? O que ele deve ter feito? Destacar demônios para atuar em determinada região, em determinado país, com determinada cultura, se aprimorando em determinadas línguas, né? Então seria uma dificuldade para eles se eles tivessem que ir para outro lugar, né? Eles provavelmente talvez tivessem até problemas, né, com o Satanás, né? O que vocês estão fazendo aqui? Às vezes não era para trabalhar lá, mas Jesus apareceu e mandou a gente cair fora, né? Então eles pediram para não se ausentarem do país. Outra coisa que eles pediram assim, não nos mande para o abismo, tá? Isso aí quem traz é o texto de Marcos, tá? Se você abrir lá em Marcos, você vai ver lá eles pedindo para não serem enviados para o abismo, tá bom? Por quê? A Bíblia fala lá em Apocalipse 20, versículo 3, que o Satanás, durante o período, né, ali, depois da grande tribulação, ele vai ser preso no abismo, tá? Ali vai ser um lugar selado. E diz também que existiam demônios que saíam do abismo, que foram liberados somente no período da grande tribulação, já no tempo de Deus lançando juízo sobre a terra, né? Então, eles não queriam ir para onde? Para um lugar que provavelmente é um lugar que eles não gostavam de estar. Alguns defendem que era um lugar onde eles costumavam habitar, né? Mas aí controvérsias acerca disso, tá? E provavelmente era um lugar que eles ficariam encerrados lá, né? Seria uma espécie de cadeia para demônio, tá? Vou colocar de uma forma bem, bem simples aqui para você entender, tá bom? Então, eles pediram, né, para Jesus não mandar eles para demônios. Mas eu acho que muitos dizem que Jesus, diz aí o texto, né, que Jesus permitiu, né, que eles entrassem nos porcos. Mas os demônios enganaram Jesus, né? Porque eles acabaram indo para os porcos entraram dentro d'água, mas eu né, vendo aqui, né, estudando o nosso texto, né, achei quem cresce que não. Provavelmente os demônios, ao entrarem nos porcos, os porcos ficaram agitados, né? E os porcos é que se lançaram, né, dentro d'água. Mesmo porque depois que os porcos caíram, se afogaram, eles morreram. Os demônios não iam ter mais lugar para ficar. Então,
quem enganou os demônios foi Jesus. Por quê? Porque provavelmente depois que eles saíram dos porcos, né, eles tiveram que ser enviados para o abismo, tá bom? Então, para vocês, isso é aí, pelo menos, a ideia de que um dos intérpretes aqui teve com relação aí ao que aconteceu ali, tá? E aí você me pergunta, mas não foi injusto com os criadores de porcos, né? Vou te dar aqui o porquê, não. Primeiro, porque não foi ideia de Jesus, foram os demônios que pediram para entrar nos porcos, né? Primeiro que quem é dono dos porcos mesmo não eram os homens só cuidavam daquilo que Deus nos dá, né? Jesus, como criador de todas as coisas, ele tem o direito de fazer o que quiser com a criação dele, tá? Pode parecer uma resposta meio mal educada, mas no final das contas é isso, né? Mas outros alegam um outro motivo ainda, que era por fato de que os porcos, né, eram proibidos na lei. E um dos estudiosos, né, não sei onde ele achou isso, né, diziam que existiam, por exemplo, até sacerdotes que comiam carne de porco. Né, que eles não eram... se é para ser fariseu hipócrita, né, vamos ser direito, né? Se é para mandar os outros fazer coisas que você não faz, né? Até comer carne de porco eles comiam, mas isso aí eu não vi, eu não conheço nada no escrito a respeito. Isso aqui é só uma interpretação de alguém, tá? Que eu não sei onde ele achou isso, tá? Que dizia que eles podiam. Então imagine que porco seria como droga, né? Uma coisa proibida que era levada para judeus mas eu imagino que não. Os judeus eram muito certinhos com essa, eles podiam errar em outras coisas, mas em cumprir regras, eles eram bons em fazer isso, né? Cumprir regras, eles gostavam de cumprir regras, né? Então, mesmo que essas regras, essa má interpretação das regras, muitas vezes violasse o mandamento de Deus, tá bom? Mas, enfim, de uma forma ou de outra, eram proibidos na lei, tá bom? Então, queridos, nós vemos aí, vamos chegar agora, estamos chegando no clímax, né? Que é quando o homem é liberto, né? E vocês imaginam que Jesus fez um bate-volta, né? Tem pessoal que gosta de fazer bate-volta lá em Campo Jordão, ou se não, bate-volta lá em Ubatuba, né? Aliás, a gente está em Taubaté, que está bem localizado, né? Você está 1 hora da montanha e está 1 hora da praia, né? Então, nós estamos a 1 hora dos dois lugares, né? Uma direção e um para o outro, né? Então, Jesus fez um bate-volta. E olha que ele... E foi uma viagem custosa, porque se você ver o que aconteceu, nós estudamos na quarta passada, foi aquela viagem de barco onde eles enfrentaram uma tempestade que realmente esteve a ponto de fazê-los naufragar, né? Então, Jesus foi lá, os demônios entraram nos porcos, o povo lá ficou assustado, né? Primeiro ficaram assustados, né? E depois pediram Jesus para sair. Eles não diz que eles ficaram nervosos, diz que eles ficaram assustados. Eles entenderam Jesus como uma espécie de... desculpe a palavra aqui, né? Mas um feiticeiro, bruxo, alguma coisa assim. Né? Porque como que um homem conseguiu libertar? Eles não conseguiram se alegrar com um homem que foi liberto, gente. Eles se importaram mais com os porcos do que uma alma, né? Que a Bíblia diz que vale mais que o mundo inteiro, né? Então, mas Jesus tinha um plano na vida daquele homem, né? Daqueles dois homens, digamos assim, né? Mas desse homem aí, de uma forma ainda mais particular, né? Por quê? Porque diz que depois que ele se libertou, ele se tornou missionário, ele pregou na Decápolis inteira, ele fez o que Jesus provavelmente não faria. Porque Jesus primeiro foi enviado a quem? Foi enviado primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus até deu atenção aos gentios. Também, todos os gentios que vieram a ele pedindo para ser curado, Jesus curou. Ele também pregou em cidades gentias, né? Mas com a ênfase nos judeus que viviam nessas cidades, né? Mas ele fez, né? Por quê? Porque Jesus amava todos os povos. Quando ele sobe o céu, ele diz para evangelizar todas as nações. Mas primeiramente, né? A sua atenção foi Israel e adjacências, né? Mas aquele homem pregou nas 10 cidades importantes daquela época, na Decápolis inteira. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou, não, vai para sua casa, conta o que Deus te fez. Então ele se transformou num missionário. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito. Veja só, parece que era uma viagem
Jesus, os discípulos talvez tenham pensado, a gente vai chegar lá, vai de uma cidade para outra, vai evangelizar um monte de gente, vai curar um monte de gente. E quando vê, a viagem parece que foi frustrada, né? Eles chegaram lá, encontraram 2 demoniados, Jesus expulsou os demônios daqueles 2 homens, um deles expulsou, os demônios foram parar nos porcos, os porcos pularam dentro d'água, e o povo lá ficou assustado, pediu Jesus, diz aí que pediu insistentemente, ele pediu assim, por favor, o senhor pode ir embora daqui? Né, que a gente, né, pediram insistentemente para Jesus ir embora. Então Jesus foi lá, chegou de manhã cedo, libertou aqueles 2 homens e voltou para casa. Né? Então, queridos, nós vemos aí, mas Deus, ele tem propósito em tudo. Né? Eu já contei uma história para vocês de um missionário que sentiu que havia fracassado no seu ministério a ter ido para o campo missionário na África e para converter uma alma. Né? Mas Deus tem propósitos. Né? Aquele homem, ele se tornou um evangelista, né, que fazia cruzadas. Milhares de pessoas se converteram por causa daquele homem. Já pensou se esse missionário pensasse, eu consegui, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou conseguindo ninguém, só consegui uma pessoa. Mas eu não vou embora, não vou nem discipular essa pessoa. Né? E se ele não tivesse insistido, Deus tem seus propósitos em todas as coisas. Mesmo uma aparente viagem frustrada, Deus tinha um propósito tremendo, que era o propósito de libertar um homem, tá? Mesmo porque se fosse para libertar um só homem, eu creio que Jesus, mesmo assim, iria. Se o único objetivo fosse esse, né, Jesus também iria, mas esse homem se tornou um missionário para a glória de Deus, né? Então, nós vemos aqui que Jesus é o cabeça de todo principado e potestade, diz Colossenses. Por isso os demônios se sujeitaram. Aliás, eles pediram permissão. A gente pode ir para o porco? Pode ir para o porco. Né? Então, eles obedeceram a ordem de Jesus. Quando nós vemos aí o homem, depois de curado, né, o que diz aí o texto? Nós vamos ver aí, depois que ele no versículo 35, diz aí, então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Eles ficaram aterrorizados. Como é que esse homem conseguiu fazer isso? Né? Jesus estava provocando essa espécie de reação das pessoas, porque no texto anterior da semana passada, por exemplo, diz que os discípulos ficaram possuídos de temor ao ver Jesus controlando os ventos, a tempestade e as ondas, porque ele tem o poder sobre toda a criação, inclusive sobre os demônios, porque ele os criou, né? Então, eles lhe devem obediência. Nesse sentido que ele é cabeça, tá? Jesus não está aí confabulando com demônios, não. Tá fazendo uma brincadeira com a gente, tá? Não, tá? Quando ele é toda a verdade. Se ele diz que nada tem com as trevas, ele nada tem com as trevas, nada tem com o inimigo. Né? Então, nós vemos aí que esse homem vestido, o problema dele, gente, não era, querer ficar nu. Né? O problema dele era que ele não parava vestido, provavelmente se rasgava todo, né? Mesmo que alguém conseguisse o vestir, né? Se é que alguém tinha coragem de fazer isso, né? Jesus diz o texto aí, em Mateus, que ele foi num lugar, engraçado que o barco parou bem no lugar onde diz aí que ninguém gostava de passar, né? Diz aí, ninguém podia passar por aquele caminho, o texto de Mateus, né? Porque Jesus tem o poder de ir onde as pessoas não conseguem. Jesus pode libertar a prostituta, pode libertar, né, o drogado, pode libertar o endemoniado, pode libertar também, né, aquele que está preso ao álcool, né, o alcoólatra, porque Jesus tem todo o poder. Jesus também pode libertar, né, aquele que está preso na pornografia. E essas coisas, gente, quando chegam ao ponto de escravizar a pessoa, não fazem bem. Mesmo a pessoa que é, né, pornógrafa, né, ele chega a um ponto que aquilo atormenta a vida dele, né? Então, as pessoas precisam de libertação. Porque, de uma forma ou de outra, elas começam a agir fora do seu estado de juízo, fora do seu estado de bom senso, tá?
Por isso as pessoas começam a não gostar de si mesmas, porque começam a fazer coisas que nem elas mesmas aprovam, né? Pessoas que perdem a dignidade. Um amigo que disse que certa vez, né, quando ele decidiu mudar de vida, né, quando ele ir a Jesus, por quê? Porque um dia ele acordou no meio da calçada, perto do paralelepípedo, tomado pelo álcool, né, e havia dormido na rua, no chão, porque é isso que o inimigo faz, ele te coloca no chão, né? E aí, estava ali aquele homem sentado, desvestido e em perfeito juízo, né? Deus restaura a dignidade, Deus restaura o seu valor, né? E diz ali, Deus restaura o seu bom senso, restaura, né, a sua mente perfeita, diz o texto aí. 2 Timóteo 2:26, ela nos afirma, mas também, olha, eu vou ler o 25 também. Disciplinando como se dão aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. As pessoas têm sido feitas cativas por Satanás para fazerem a vontade de Satanás. É por isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, diz 1 João. Primeira epístola de João fala isso, né? Então, para isso se manifestou o Filho de Deus. Assim foi Jesus, durante o seu tempo. Ele andava fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus tem poder. Se você precisa de qualquer libertação, precisa de libertar de sentimentos ruins, de pensamentos que te atormentam, clame a Jesus. Ele tem todo o poder. Aonde Jesus entra, né, o diabo sai. Aonde a luz de Deus entra, as trevas se dissipam. Aonde o amor de Deus entra, né, o ódio dá lugar à paz, à alegria, né? Então, deixe Jesus entrar, tá bom? Então, querido, nós vemos ali esses homens pedindo aquele homem que se retirasse. E agora, por que do título dessa mensagem, né? Quantos porcos você vale, né? Eu disse a vocês que aquelas pessoas ficaram chateadas porque Jesus precipitou no mar uma manada de 2.000 porcos. Eu estava calculando o valor de quanto daria 2.000 porcos, né? Hoje, nos valores de hoje, né? Nós temos aí um valor absurdo, né? De 8.000. Alguém, deixa eu fazer a continha aqui de novo, só para você acompanhar comigo aqui, porque eu estou duvidando aqui do valor que eu achei aqui, tá? Então você vai fazer a continha junto comigo aqui, tá? Então vamos lá. 8. Tá bom. Então tá, olha só, eu fiz a média, né, do que é o porco, né, tá uma faixa de 800 a 1.500 reais o valor de um porco, tá? Então imagine aí 96 mil reais, né, é o valor de carne que foi precipitada para dentro d'água, né? Então vocês imaginam que valor absurdo, né? Então, queridos, aí nós vemos aí exatamente o que aconteceu, né? 96 mil reais precipitados. Então, o medo deles era: esse homem aqui vai vir aqui, vai acabar com o nosso comércio, vai acabar com o nosso gado, com a nossa produção, né? Mas Jesus se importou com a vida daquele homem. Talvez eles tivessem preferido que Jesus não tivesse libertado aquele homem, né, para eles manterem aqueles porcos vivos, né, do que o tivessem liberto, né? Mas quantos porcos você vale? Né? Eu lembro que eu ouvi uma pregadora certa vez, né? E ela era viúva, né? E quando ela se tornou viúva muito jovem, né? E era uma mulher bonita. E eu não me lembro se ela tinha ido, né, para aquela região do Oriente Médio, né, para conhecer aquela região, né? E apareceu lá um sheik, alguma coisa assim, né? Querendo dar, não sei, dezenas e dezenas de camelos
para o pai dela, porque é assim que eles fazem lá, né? Paga dote para conseguir uma esposa, né? E ela falou assim, olha, não estou valendo pouca coisa não, hein? Eu cheguei a valer não sei quantos camelos, né? E eu pergunto para você, quantos porcos você vale, né? E a Bíblia diz que nós valemos mais do que muitos passarinhos, né? Mais do que os passarinhos. Aliás, bem muito mais, né? A Bíblia diz que nem o mundo inteiro pode pagar a salvação da nossa alma. E quando Jesus entra na vida de alguém, ele transforma a vida dessa pessoa, né? Os discípulos tiveram a oportunidade também de serem discipulados, né? Nesse propósito que Jesus teve, aprenderam que Jesus tinha o poder sobre a natureza durante a ida deles, quando eles enfrentaram a tempestade, aprenderam que Jesus tem poder sobre os mais terríveis demônios, né? Não importa quantos eles sejam, né? Jesus, ele é poderoso para libertar. Jesus deu um sentido, um propósito para a vida daquele homem, pois a primeira coisa que ele fez foi evangelizar a sua família, porque Jesus pediu para que ele fosse para os seus, e depois ele saiu a falar daquilo que Deus tinha feito em sua vida, por todas aquelas cidades, né? Jesus é a verdade. Ele é a verdade que liberta. E é porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amém? Que Deus, então, abençoe sua vida